Boa noite, Ilan, Pascoal, amigos ligados aqui no Rodada Fox. Eu não vejo com negativismo, não, o resultado de hoje. É importante a gente lembrar que o Flamengo entrou em campo 48 horas depois de ter vencido o Goiás nos acréscimos na última terça-feira. Importante lembrar que esse período, né, esse intervalo entre os jogos, até pouquíssimo tempo era proibido por lei. Houve uma modificação em função da pandemia. E aí se permite agora esse tipo de jogo. Mas até agora, no Brasil, o único jogo que foi disputado dentro desse intervalo foi justamente esse de hoje. Com o Flamengo ainda tendo que lidar com jogadores, vários, né, desfalques, jogadores que não puderam estar em campo, outros que voltaram de seleções, jogaram na terça-feira também por suas seleções, ainda tiveram que fazer viagens internacionais. Então era muito difícil mesmo que se pudesse esperar uma grande atuação do Flamengo. A gente precisa colocar os pés no chão e entender que são seres humanos que estão jogando. E o Flamengo ainda assim dominou a partida, né? O Flamengo teve muito mais volume de jogo. No primeiro tempo encontrou dificuldades para finalizar. O Domenech Torrents, ele mudou um pouco o desenho tático do time do Flamengo. Ele voltou a um 4-3-3 que usava antes. O Flamengo, a partir daquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no meio da pandemia, né? Especialmente no jogo com o Palmeiras, ele passou a jogar num 4-4-1-1. Com um meia sempre colado no centroavante, no caso o Pedro, mas com uma linha de 4 por trás dele, com jogadores de lado voltando muito. Hoje, acho que talvez em função ainda dos desgastes e tudo, ele voltou para um 4-3-3, com o Arão como primeiro homem muito claro, voltando para começar o jogo entre os zagueiros, e o Thiago Maia mais avançado, junto com o Diego, numa dupla de meias, tentando estabelecer duas triangulações. Pela direita, Isla, Everton Ribeiro, que foi muito mal, abaixo, né, do que a gente está acostumado a ver, e o Thiago Maia, e pela esquerda o Diego com o René e com o Lincoln. Só que o Lincoln não entendia muito o posicionamento que o Domi queria dele. O Domi queria o Lincoln por dentro e ele sempre abria. O Lincoln aberto não funciona. A ideia era que o René desse esse lado de campo e o Lincoln fechasse como mais uma opção de ataque. Não funcionou. No segundo tempo ele tirou o Pedro. Eu acho que a substituição do Pedro era algo planejado. O Pedro vem jogando todas as partidas, é natural que haja um desgaste. E tem jogo domingo de novo com o Corinthians, um jogo teoricamente mais complicado, em que ele vai ser fundamental, que ele esteja em boa forma. Então você, com o risco de perder o jogador por lesão, tira, colocou o Lincoln como centroavante. O Vitinho entrou bem, talvez um dos melhores em campo hoje, ele muito criticado contra o Atlético Paranaense. E o Vitinho começou pela esquerda, depois foi liberado para jogar ali com movimentação por trás do Lincoln. Entrou depois o Bruno Henrique, o Flamengo cresceu, o Flamengo amassou o Bragantino, conseguiu o gol de empate. Não conseguiu a virada. E é natural que desse contra-ataques, porque ele foi todo para o ataque. Acho que no final das contas foi até um bom jogo do Flamengo diante das circunstâncias. Não veio a vitória, faz parte, como quase não veio contra o Goiás também, né, com aquele gol no último minuto. Mas nos dois jogos o Flamengo foi dominante, o Flamengo se impôs, apesar de estar vivendo uma maratona maluca que nenhum outro time do Brasil, nesse momento, está atravessando. Concordo, o Flamengo está com essa maratona aí, são 10 jogos em 28 dias, mas o torcedor do Flamengo vai dizer o seguinte na rede social, e não dá para a gente deixar de registrar isso, que o Flamengo vem pela terceira vez, pelo menos, no mínimo, nos últimos 3 jogos, fez um primeiro tempo muito ruim, né, muito fraco, como aconteceu novamente essa noite contra o Red Bull Bragantino. Já havia acontecido no último jogo contra o Goiás e também contra o Vasco. Nos 3 saiu atrás, né? E nos 2 jogos anteriores conseguiu a virada, mas hoje ficou só no empate, conseguiu empatar, mas não conseguiu o segundo gol. Então alguém há de alegar que nos jogos anteriores o Flamengo não estava tão cansado assim. Quero saber de você, Pascoal, há essa alegação da saída do Pedro no intervalo, o Pedro que tem sido o destaque do Flamengo absoluto, né? Que está fazendo gol de tudo que é jeito aí, e o Domi tirou no intervalo. Você acha que se justifica? Porque a torcida está uma arara com ele nas redes sociais, por ter tirado o Pedro, que é o cara, que é o homem-gol do Flamengo. O Flamengo não estava vencendo a partida, pelo contrário, passou a perder com 1 minuto no segundo tempo e talvez tenha faltado o homem-gol, né? O Lincoln fez um, mas se o Pedro tivesse lá, talvez tivesse feito o segundo. E aí, Pascoal? Aí não dá para dizer, né? Se o Pedro tivesse lá, e a gente fica com esse ponto de interrogação. Mas eu acho que o Pedro está jogando todas as partidas e chega o momento que bate também a estafa num jogador como ele. Ah, mas o Pedro é muito novo, é um garoto ainda, claro que é.
Mas são jogos seguidos, é muita coisa. A pancada é dura, a batida é dura no Campeonato Brasileiro. São jogos que exigem muitos os jogadores. Ele tem sido muito exigido, né? Teve até quem dissesse assim, hoje o Pedro não fez e o Flamengo não ganhou. Ou o Flamengo não virou. Porque hoje não teve o Pedro o tempo todo. Mas eu concordo com o Domi. Tem hora que você tem que tirar um pouco o jogador também. Tem que valer o elenco. Tem que contar com o elenco. Não acho que o Lincoln tenha feito uma má partida pelo time do Flamengo, não. Acho que o Lincoln tentou buscar um espaço no primeiro tempo. Quando ele deu aquele corredor, como disse o Eugênio, para a penetração do lateral esquerdo, as coisas funcionaram legal. Agora, ele precisa, claro, se movimentar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de qualidade no passe, fazer 1-2 mais rápido. O mesmo vale para o Vitinho, o mesmo vale para o Bruno Henrique, para todos eles, porque esse é um momento diferente para o time do Flamengo, né? São muitos jogos que estão sendo verificados. Agora, eu concordo com você, se o Flamengo tem 2 times e apresentou um time quase que totalmente juvenil para jogar contra o Palmeiras, a torcida do Flamengo esperava mais. Aí eu concordo com você, concordo com o torcedor. Só não concordo de cobrar do Domi ou cobrar do Pedro de não ter feito o gol ou do Domi de ter tirado o jogador. Chega uma hora que o treinador percebe, eu preciso tirá-lo para dar um descanso, porque o domingo eu conto com ele. Porque o Gabriel não vai voltar, então eu vou precisar dele. Mas gostei da alteração do Domi. Quando ele tira o Arão, ele monta um esquema diferente, bota o Thiago Maia com o Diego, articula 4 jogadores no ataque, o Diego fazendo a bola chegar, os laterais ultrapassando. Foi assim que saiu o gol, com a chegada do Isla pelo lado direito. Claro que o Claudinho falhou em uma saída de bola, depois o jogo pediu desculpas, que a falha foi dele, mas ele fez um golaço para o time do Bragantino. O futebol é cheio desses detalhezinhos, né? Dessas coisinhas que acontecem no jogo. Tem que ter atenção o tempo todo, tem que estar ligado nos movimentos o tempo todo. É um vacilo, o adversário vai lá e faz o gol. E é exatamente isso que aconteceu na partida de hoje. Mas só para dar um momento brilhante, o gol do Claudinho, que espetáculo, hein?